E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pode tomar o seu assento. Vamos ler de novo? Glória a Deus. Aqui é meu filho mais velho, minha filha Beatriz, meu afilhado, o obreiro Leandro, o obreiro Kelly, nosso irmão Júnior e a obreira Isa. E o pequenininho ali está arrebatado, é o Daniel Azar, 4 anos de idade. Daqui a pouco ele vai acordar e eu vou falar: estava dormindo no culto? Aí: não, papai, estava orando. Ele fala que estava orando, mas ele está dormindo. Amém? Vamos ler de novo? 5:5 de Lucas. Quando eu parar, você continua, tá bom? E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas mais uma vez, amém. Queridos, olha para cá, pastor. Todo crente, seja ele novo convertido ou velho convertido, não importa, ou experiente no Evangelho, com certeza vai chegar um determinado momento da sua vida, da sua devocional, da sua leitura, que ele vai se deparar com esse personagem chamado Pedro. É fato que todo cristão, um dia, vai ouvir falar de Pedro. Seja no início da sua caminhada, no meio ou no fim. Porque Pedro, na verdade Simão, em muitas situações, ele parece conosco. Quem já leu a biografia de Pedro, vai ver o quanto Pedro, ele era humano diante do Senhor Jesus. Pedro não tinha reserva, Pedro não gostava de mostrar que era super crente. Pedro era aquele crente que ou o Senhor me muda ou ele me mata. Graças a Deus que o Senhor mudou, não é verdade? Quando nós vamos fazer a biografia de Pedro, nós vamos ver que Pedro é filho de Jonas. E ele nasceu em Betsaida e morou em Cafarnaum. Pedro era um camarada de temperamento colérico, igualzinho você, não muda nada, antes de conhecer Jesus. Bravo igual você na lata. Quando estava no mundo, ninguém podia falar nada, que tu queria resolver tudo na mão. E por aí ia. Pedro, ele tinha esse temperamento colérico, sanguíneo. E numa das ocasiões, seu irmão André, mais velho, vai chegar até ele e vai dizer: Pedro, achamos o Messias. Pedro, achamos o Filho de Deus. Por ser um bom judeu, por mais que a Bíblia diz que eles não estudavam, porque eram idosos, não sabiam ler, mas eles sabiam ouvir. E sabiam que no momento certo, na plenitude do tempo, iria se manifestar o Emanuel, falado através de Isaías, no capítulo de número 7, verso 14. Eis que o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem terá um filho e colocarão o seu nome de Emanuel, que traduzido é glória a Deus por isso. Pedro, ele foi esse camarada. Em certa situação, André vem até ele e diz: Pedro, nós achamos o Messias. Pedro vai até o Messias e começa a comparar, baseado nas Sagradas Escrituras ou no Antigo Testamento, conhecido por Tanakh, porque naquele momento, olha para cá, não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento foi reescrito, ou melhor, foi conhecido através dos livros, já no Concílio de Nicéia, quando Constantino, imperador de Roma, se converte ao Evangelho. Mas até então, existiam as histórias e os registros dos livros foram colocados nos papiros ou nos pergaminhos bastante tempo depois. Mas voltando aqui, André chama Pedro e diz: achamos o Messias. Pedro vai conferir. E quando Pedro vai
vai conferir, Pedro vai começar a experimentar, a ver e a escutar coisas maravilhosas a respeito desse Senhor, desse homem chamado Jesus. Pedro, filho de Jonas, há quem diga que ele era um excelente pescador. Quem aqui nunca ouviu falar que Pedro era um excelente pescador? Quem já ouviu falar que ele era um excelente pescador? Levanta a mão. Eu quero desconstruir isso nessa noite, tá? Não quero dizer que seja uma verdade absoluta, mas eu vou provar para você que Pedro nunca foi um bom pescador sem Jesus. Ele passou a ser um bom pescador quando teve Jesus. As Sagradas Escrituras afirmam que Pedro era pescador. Existe uma diferença muito grande de ser pescador e ser um pescador. Existe uma diferença muito grande de ser um profissional e ser um bom profissional. Quando alguém diz ele é um bom profissional, está dizendo que aquela pessoa realiza muito mais da sua função aquilo que é para ele fazer. Porque tem profissional que faz somente o que manda. Tá bom. Existem aqueles outros que, além de fazer a sua obrigação, faz aquilo que lhe é necessário. E quando alguém vai categorizá-lo, vai dizer, ele é um bom funcionário. A Bíblia diz que Pedro era pescador, juntamente com Tiago, João e André, seu irmão. E por que eu digo que Pedro não era um bom pescador? Desfazendo tudo o que a gente já ouviu. Porque as três referências que falam de algo relacionado a Pedro pescando, eu vou mostrar para vocês que Pedro nunca pegou um peixe pela sua própria capacidade. Quem me entende, diga amém. Amém. Vamos lá? Primeira referência. A Bíblia diz que Pedro está em Lucas, capítulo de número 5, e ele está pescando. E ele passa a noite toda pescando. Ele passa a noite toda trabalhando. Quando, de repente, pela madrugada, ele se depara com quem? Com Jesus. E Jesus, então, indaga ele. Jesus, então, confronta Pedro. E o que eu acho mais lindo no Evangelho é quando o Evangelho não nos deixa acomodados, mas nos confronta. Porque Evangelho que nos deixa sentado, parado, não é o Evangelho que Jesus nos chamou para realizar. O Evangelho verdadeiro e genuíno é aquele que me desafia, é aquele que me faz enxergar virtudes poderosas daquele Senhor e nunca vai me deixar ficar encostado. A Bíblia diz que agora no capítulo de número 5, estavam eles ali pescando e de repente Jesus aparece no cenário, toma o barco de Pedro e diz, afaste um pouquinho o barco para que eu possa pregar. E ali então ele prega a multidão e a multidão começa a ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus então termina, ele vê uma figura muito triste, um cenário muito triste, que é Pedro lavando as redes. Pergunto para você, se Pedro trabalhou a noite toda tentando pescar, quantas vezes ele tentou, querido? Aleluia. Eu falei a noite toda. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que dizem que por ele estar lavando as redes, é que ele estava indo embora. Quem disse isso para você? Cada vez que Pedro jogou a rede e não pegou nada, ele tinha que voltar e lavar a rede. Porque a rede suja com lama, e eu não vou entrar no lado alegórico, mas me manter a termo no espírito, no literal. Nenhum pescador vai conseguir jogar a rede com lama, com sujeira, com plástico. Então Pedro, ele deveria fazer esse processo durante a noite toda. Ô glória! Ele ia para o mar, lançava a rede, não pegava nada, voltava com o barco para a terra, lavava as redes, e esse processo fez Pedro, de certa forma, ficar totalmente frustrado. Eu quero trazer você para a mensagem agora. O que é que você tem tentado e não tem conseguido? O que é que
você tem lutado e tem anseio de conseguir, mas por incrível que pareça, ainda não alcançou. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Enquanto você está no processo de lançar a rede e lavar a rede, ainda não significa que você parou, ainda não significa que você desistiu. Segura a mão do teu irmão e diga: o segredo do Evangelho é não parar. Não importa quantas vezes você vai ser necessário lançar a rede, lavar a rede e continuar lançando e trabalhando a noite toda. Aí eu vejo alguns pregadores modernos de hoje querer dizer: Pedro desistiu forçado. Meu irmão, falar de Pedro, o homem considerado a coluna do Evangelho, vai lavar a boquinha para falar de Pedro, porque ainda tem Pedro dizendo que ele fracassou. Eu quero ver quando você tem que fazer essas coisas repetidas vezes, muitas e muitas vezes, e não também passar o que ele passou. Jesus então observou que ele fez isso várias e várias vezes. Quando ele dá uma ordem: faça-te ao mar alto e lança a rede. O que Pedro diz? Senhor, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos. Quem já pescou, é impossível passar a noite toda sem pegar nenhum peixinho. É impossível. O fracasso de um pescador é exemplo. Ele quer pegar 10 mil quilos de peixe para poder vender. E ele faz o seu mar e pega 2 mil quilos. Ele volta triste, mas ele pegou alguma coisa. Amém ou amém? Agora, não pegar nada é a primeira coisa que eu acho na minha teologia, que Pedro não era bom pescador sem Jesus. Assim como você não é ninguém sem Jesus. Assim como o teu sucesso também não será de forma nenhuma firmada na rocha se você não tiver Jesus. Então, eu vou fazer um primeiro apelo. Se hoje você não entregou a sua vida para Jesus, eu quero que a igreja me ajude. Coloca a mão no ombro do irmão que está ao teu lado e diga: você já entregou a sua vida para Jesus? Como é que você está com ele? Se ele deu essa vida sem graça, mais para lá do que para cá, lança a rede sobre ele e diga: é hoje que Jesus te chama para experimentar o que pode ser melhor. Quem está comigo, levanta a mão para o seu lado. E tem gente que gosta de adorar aí. Tem gente que gosta de adorar aí. Então é a primeira coisa que Pedro não era um bom pescador. Segundo, no livro de Mateus, estão os sacerdotes arrumando uma armadilha para matar Jesus. Eles chegam para Pedro e perguntam: Pedro, o teu mestre não paga imposto ao imperador? Pedro, com medo de entregar o mestre, o que Pedro fez? Sim, ele paga. Os homens foram embora. Quando Pedro entra na sala, em Mateus 17, quando Pedro entra na sala, Jesus já sabia de tudo e diz assim: Simão, o que te parece? É como se Jesus estivesse falando assim: Simão, por que te preocupas? De quem cobram os impostos os reis da terra? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: dos estrangeiros. Aí Jesus disse assim: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizarmos, pega um anzol, joga no rio e você vai pegar um peixe. Vai pegar um peixe. E dentro desse peixe vai vir uma moeda com o valor de um estáter. E o valor dá certinho para pagar o meu imposto e o teu imposto. Se Jesus falasse para Pedro, ou não falasse nada, Pedro provavelmente iria tentar fazer alguma coisa da pesca com a armadilha, mas não ia conseguir. Terceira coisa, que eu confirmo isso para vocês: Jesus morre, vai aos céus, e depois de assunto aos céus ele volta. E quando os apóstolos estão sem saber o que
fazer. Pedro, o líder da igreja, diz assim: vou pescar. E eles vão pescar. Isso está em João 21. Vão pescar. A Bíblia diz então que enquanto eles estão pescando, Jesus está na praia dizendo: ei, ei, ei. Mas Jesus para você assim: ei, estou aqui, ó, te chamando, estou aqui chamando a tua atenção. Jesus estava na praia, de repente, João, ele olha e fala para Pedro: é o Senhor. A Bíblia diz que Jesus diz assim: Pedro, o que é que vocês têm? Pedro, pela terceira vez, diz: Senhor, trabalhamos a noite toda, não pegamos nem um peixe. Aí Jesus olha para ele e diz assim: então pega a tua rede e lança a tua lado direito do barco. A Bíblia diz que Pedro então joga do lado direito e pega 143 grandes peixes. Um milagre. Amém ou amém? Se você quiser continuar acreditando que Pedro era um grande pescador sem Jesus, é você e ele. A Bíblia diz que agora, quando Pedro observa esses milagres, presta bem atenção aqui, presta bem atenção. Quando Pedro faz esses milagres, começa a acontecer agora uma relação. Olha aqui, pastor. Começa agora a acontecer uma relação. De quê, pastor? Ausência relacionado a fracasso, presença relacionado a sucesso. Meu Deus! Amém? Ausência, diga comigo, ausência relacionado a fracasso, presença relacionada a sucesso. O que isso quer dizer? Lá vai. A ausência de Jesus era o motivo do fracasso de Pedro. Pega essa frase aí, coloca no teu status depois do culto, para você nunca mais esquecer que quando você deixar Jesus ausente da sua vida, você vai ser mais um fracassado. Todas as vezes, Jesus me revela, tem gente querendo entrar na faculdade, tem gente querendo fazer prova para entrar na marinha, tem gente querendo fazer prova para ser militar, tem gente com sonho lindo, mas está deixando Jesus fora desse sonho. Sabe o que vai acontecer? Eu já quero te adiantar, não vai acontecer nada, porque a mesma situação de que a ausência se dá ao fracasso, a presença dele se dará ao sucesso. Quem pode levantar a tua mão e convidar Jesus para nunca mais sair da tua vida? Pastor, eu já fiz isso, faça de novo, irmão, porque a palavra de Deus diz: mas misericórdia do Senhor se renova, se renova, se renova, se renova, se renova, se renova toda manhã. Quando você acorda e diz: Senhor, eu entrego a minha vida mais uma vez para Deus, Jesus diz: entregou a entregue, eu tomo a tua vida para a minha glória, eu tomo a minha vida para poder manifestar a minha graça. E qual é o tema dessa mensagem, pastor? Lá vai. O segredo de Pedro. Qual é o tema da mensagem? Segredo de Pedro. Após o culto já vou lá no canal. O segredo de Pedro. Pergunta para alguém aí, bonito, que esteja ao seu lado, mas calma aí. Se não for bonito, com todo carinho, seja profeta. Profetiza no nome de Jesus. Diga se você sabe qual é o segredo de Pedro. Diga, sabe qual é o segredo de Pedro? Pedro aprendeu a depender de Jesus. Pegou? Pegou isso? Percebe isso, seu filho? Dependa de Jesus. Percebe isso, seu filho? Não tenha vergonha de Jesus. Aonde você for, vá e faça Jesus aquilo, fazer a vontade que Ele tem para você.
realizar uma obra na minha vida. Eu sou militar da Marinha há 25 anos. Faltam apenas 5 anos para eu poder me aposentar. Em nome de Jesus, para eu trabalhar na igreja. Com 18 para 19, eu muito funkeiro, brigava e puxava bonde de galera aqui em Miguel Couto, cantei na Furacão, cantei em alguns lugares. Era conhecido em Miguel Couto como o Feu de Miguel Couto. Feu, na verdade, tem alguns. Tem meu avô, tem meu tio Feu, e eu sou filho, meu filho que eu botei também é o Feu. E uma dessas vezes, brigando no baile do Heliópolis, eu tomei um chute na canela e cresceu um caroço no meu tornozelo, a parte interna. Para você ver o que o inimigo faz. Ele cega os jovens para ser obediente ao mundo e rebelde aos pais. Isso vai te custar um preço. Ouve isso. Porque eu fui para o baile, briguei, tomei um chutão na canela. Para o meu pai não ver me bater, eu enfaixei. Aquele sangue preso apodreceu na canela e começou a dar pus até a parte do joelho. Fui para o hospital da posse, e no hospital da posse o médico falou assim: vou ter que amputar a perna desse jovem. Minha irmã foi numa igreja em Miguel Couto, era até na rua do municipal, do pastor João Edson, e minha sogra sempre orando pela minha vida. Ela foi no culto e falou com Deus. Dependência de Deus. Nunca deixa a soberba e o orgulho entrar no seu coração. O que Deus mais odeia é pessoa orgulhosa. O maior exemplo foi Satanás, que Deus o fez perfeito, mas um dia ele tira os olhos de Deus e olha para ele. E o que mais tem hoje em dia nas igrejas são gente orgulhosas, pregadores orgulhosos, pregadores que querem viver da gordura do rebanho e não vivem de certa forma aquilo que o Evangelho manda ele fazer, manda ele viver. Muitas das vezes a gente coloca pregadores no nosso altar que a gente nem sabe se ele tem pastor ou se ele ainda tem uma congregação, se ele está casado ou não. Mas por quê? Por causa da fama, por causa do orgulho, que alguém está dizendo dele: ele nunca será a voz da verdade. A voz da verdade é Jesus. Ele não foi no culto e falou: Deus, fala comigo. Não deixa meu irmão tão louco perder a perna. E saiu do culto. No momento que ela estava indo embora do culto, uma irmã, uma senhorinha, essa de oração, oh glória. Que Deus abençoe as irmãzinhas de oração, as mulheres mais velhas. Como essas mulheres sustentam nosso ministério através da oração, é através delas orando que Deus nos abençoa. Queridos, uma irmã veio a ele e falou assim: assim diz o Senhor. Quem aqui já ouviu alguma vez Deus dizer para você por meio de um profeta dizendo assim: assim diz o Senhor? Quando a gente sabe que é Deus, vem testificando na hora, dá até medo, porque a gente fala, no livro de Isaías ele diz: quando Deus fala, a terra se cala, e quem fala junto com ele, porque a glória é dele, porque é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A irmã veio e falou: assim diz o Senhor. Ela disse amém. Sabe aquele jovem que você veio buscar por ele? É o teu irmão. E eu, Senhor, te digo:
Na minha infância eu dizia: Senhor, eu não quero ser crente sentado de banco, não. Eu não quero ser crente de viver contando o que os outros falam. Eu quero ser crente para experimentar. Uma vez pregando em Xambilá, uma pessoa disse assim: presbítero Alfeu, tu vai pregar na Espanha. Aí eu pensei na minha mente: Jesus, de Miguel Couto City para a Espanha é um longo lugar. Amém ou não amém? Mas a Bíblia diz o quê? Que o Senhor, Ele faz infinitamente mais, muito além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu pensei que eu ia na Espanha, mas o Senhor fez outra coisa. Passei por um tempo em 2019, quando assassinaram meu irmão Papal em Miguel Couto. O Senhor me tirou de Miguel Couto, porque provavelmente eu iria perder a minha vida também, porque eu ia pegar o caminho do meu irmão. Mas o Senhor me levou para os Estados Unidos, querido. E não só isso, Ele me fez andar em 19 países para que eu pudesse glorificar o nome dele. E em todos os países eu fui. Os colegas querendo ir para shopping, os colegas querendo conhecer os lugares. Eu falei: Senhor, quem me trouxe aqui foi o Senhor. Então primeiro eu preciso te honrar, para eu depois honrar a minha própria pessoa. Eu fui na Torre Eiffel. Eu tirei uma foto e todo garoto sabe com isso. No estádio do Chelsea, no Big Ben. Preguei na Espanha, preguei na Alemanha. Entramos dentro da Disney com 2.000 folhetos em inglês. Pergunta para mim: você sabe falar inglês, pastor? Não, mais alto, senão eu não vou falar. Mais alto. Você sabe falar inglês, pastor? Claro que eu sei. Se liga aí. Jesus, I love you. O que é que eu falei? A única coisa que eu evangelizava muito na Disney. Fomos pegos com 2.000 folhetos. O policial querendo prender a gente. Mas a gente aquele dia estava obcecado em pregar pro Mickey, pro Pato Verde, pro Pateta. Não importa quem fosse, a gente iria falar que Jesus é o Senhor e que Ele procura verdadeiros adoradores. Que ainda agora, que ainda agora, que ainda agora, que ainda agora, em espírito, em espírito, em espírito, em espírito. Vem essa igreja aqui que ainda agora, em espírito, em verdade. Diga pro teu irmão: tu adora espírito em verdade, não é, irmão? Então por que não levantou a mão? Está dando uma pinta que é contigo, né? Queridos, Pedro, ó, vou fechar. Pastorzão, vou fechar, tá? Pedro nunca foi bem sucedido antes de Jesus. Quando é que Pedro começa a ser bem sucedido? Quando Pedro quebra os sofismas do coração de Pedro. Quando Jesus desmonta os argumentos que a gente muitas das vezes dá a Ele. Senhor, eu não fiz porque está difícil. Eita! Senhor, eu quero evangelizar, mas ninguém quer ir comigo. Ah, eu quero orar a noite toda na igreja, mas ninguém quer ir comigo sozinho. Tá? Ah, para de desculpa. Diga para o teu irmão: para de desculpa. No Evangelho nunca terá um só. Jesus já falou que é de 2 em 2. A diferença então é que se você tem coragem de fazer o que Pedro fez. Pedro, tu me amas?
Jesus disse: tu me amas? Pedrão, com glória, eu chamo ele assim: Pedrão, Senhor, tu sabes que eu te amo. Naquele momento, o Espírito Santo, a partir de hoje, a minha presença é de vez, definitiva dentro de você. Se você jogar agora a rede, você pega peixe. Se você não jogar a rede, os peixes vão vir para o teu mar. Porque agora eu não sou mais ausente. Até que o Espírito Santo de Deus está presente sobre a tua vida. Pedro rejeitou Jesus, ele trabalhava muito para acontecer as coisas na vida dele. Mas quando Pedro decidiu Jesus trabalhar na vida dele, Pedro está saindo da oração. Quem é uma oração? Quem é uma oração? Levanta a mão. Vale mentir, Jesus está olhando. Não é uma oraçãozinha, não. Vamos ver que eu quero mexer contigo nessa noite. Quem é uma oração? Levanta a mão e dá glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui essa semana, ou melhor, quem aqui ora 5 minutos por dia, diga amém. Amém. 5 minutos, diga amém. 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 Quem ora 10 minutos por dia, diga amém. Amém. 15. Amém. Já diminuiu. Quem ora 20 minutos por dia. Amém. Opa. Quem ora 1 hora por dia, 1 hora. Não vou bater não, tá? Sou teu irmão em Cristo. Como é que você quer ter vitória nisso? Está pensando que é pelo nosso braço? Quando Pedro sai da oração com Jesus permanente com ele, ele passa perto da porta formosa. O que acontece? Naturalmente, um paralítico olha para ele e diz: ei, me dá um dinheirinho aí, porque eu estou morrendo de fome. Pedrão, tem o poder de Deus diz: olha, eu não brincava no Senhor, mas o que eu tenho, em nome de Jesus eu te dou. Levanta! Começou a pregar. E a pregação de Pedro, para quem já está preocupado com a hora, você não é do tempo de Pedro. Porque Pedro começou a falar da genealogia de Jesus. Ele começou a falar toda a história de Israel. Para você que fica preocupado com a hora, a igreja, vamos deixar isso bem claro aqui. Porque fora da igreja não tem horário. É nós na fita, né? Fora da igreja não tem tempo. No zap, então, que Jesus converta teu zap para a glória dele, o teu celular também. Porque o celular está afastando crente da igreja. Preciso falar isso que Deus está mandando eu dizer aqui. Voltando, Pedro agora saiu da oração, começou a pregar naturalmente. Daqui a pouco ele faz jovelo. Quem quer entregar sua vida para Jesus? Quantos vieram? Quantos vieram? Está faltando leitura também. 3.000. Ó,
Olha aqui. 3.000 homens. Porque não contavam ali as mulheres e as crianças. A segunda pregação de Pedro. Está vendo porque vale a pena depender de Jesus? A segunda pregação de Pedro. Quantas almas quando ele fez o Pedro se converter? 5.000 homens. Fora mulher e criança. Olha a igreja primitiva aí, ó. Lotando. E sabe por quê? Qual é o nome desse bairro aqui? Vila Cláudia. Sabe por que a palavra chegou aqui em Vila Cláudia? Sabe? Porque alguém foi dependente de Deus e preferiu muitas das vezes abrir mão dos teus sonhos para que os sonhos de Deus fossem realizados. Amém ou amém? Está diante de você o fracasso ou o sucesso. Se quer continuar fracassado, eu vou dar na lata mesmo. Se quer continuar fracassado, continua nesse mundo que não tem nada aí para você. Mas quer ter sucesso? Quer alcançar o que Jesus disse? Farei de vocês pescadores de... Isso é uma verdade. Pescadores de... Quantas almas você apresentou para Jesus esse ano? Jeová não está nem me vendo. Ah, mas eu tenho pregado, falado. Como é que está a sua pesca? De rede ou de anzol? Ó, subir aqui, dar o show gospel e descer, não vale para Jesus. O que vale para Jesus é pregar aqui e ganha lá. Alguém disposto? Alguém disposto? Pega esse irmão aí que está fingindo que não é com ele, sacode ele e acorda. Diga para ele, acorda. Se tu não estiver ganhando almas, vem para cá, vocês vão aqui. Diga, se tu não estiver ganhando almas, me ajuda, gente, me ajuda. Sacode essa pessoa que se tu não estiver ganhando almas, o que eu estou fazendo então para Jesus? Alguém já pegou, alguém já pegou, que você está? Sabe, já não adianta. Estou pegando, isso aqui é Jesus, não adianta. Em nome de Jesus, nossa Senhora emprestador. Eu cheguei na Maria, no mesmo de pé. Eu cheguei na Maria no marcando semana passada. E quando eu passei para trocar o uniforme, passou um rapaz perto de mim e falou assim: deixa eu ver seu nome aqui para ver se é você mesmo. Eu falei: não lembrava? Não lembrava. Aí ele falou: é você mesmo, Alfeu? O que foi, rapaz? Em 2006 e 2007, você foi o homem que me apresentou Jesus na Maria.